Eu quero falar de você. Eu quero que você pense em você por um momento. Eu quero que você pense na sua vida. Eu quero que você pense sobre como você está vivendo versus como você gostaria de viver. Preste muita atenção ao que estamos fazendo e você vai descobrir que você pode realmente criar a sua própria economia. Agora, eu aprendi algo há muitos anos atrás quando um homem me disse: Bob, se você ler esse livro e fizer exatamente o que eu te disser, você pode ter tudo o que quiser. Agora, eu não acreditava nisso, mas depois de conversar com ele por um tempo, eu acreditei que ele acreditava. Ele estava feliz, ele era saudável, ele era rico. Eu estava infeliz, estava doente e estava falido. Eu não tinha experiência, não tinha educação formal, e ele disse: isso não importa, Bob. O que aconteceu no passado é passado. O que acontece no futuro baseia-se nas decisões que você toma. Ele disse: eu sei como ganhar dinheiro, eu sei como ser feliz, e eu sei como me manter saudável. Se você fizer exatamente o que eu te digo, Bob, a sua vida vai mudar. Sabe de uma coisa? No ano seguinte, eu multipliquei a minha renda. Na verdade, a minha vida mudou muito quando eu tomei uma decisão sobre uma coisa. Daquele ponto em diante, eu sempre teria um mentor, eu teria algum tipo de coach. Eu escolheria alguém que saiba como fazer o que eu quero fazer, então eu faria exatamente o que eles me dissessem. E foi o que eu fiz. Eu tenho feito isso agora por mais de meio século. Eu sentei e peguei uma caneta um dia e disse: eu vou construir uma empresa que opera em todo mundo. Bem, nesse momento, eu estou transmitindo para você e para todo mundo, e eu vou te mostrar como você pode realmente fazer as coisas acontecerem. O crescimento é uma parte normal da vida. Se algo não está crescendo, está morrendo. Agora, se vamos crescer, uma coisa que vamos ter que fazer, nós vamos ter que mudar. Não podemos ficar onde estamos e obter melhores resultados. Isso simplesmente não funciona. Agora, esse homem me disse: Bob, você muda o seu paradigma e muda sua vida. Eu nem sabia o que era paradigma, eu certamente não sabia como soletrar. Não entendi. Ele disse: deixa-me mostrar a você o que é um paradigma. Ele disse: você me disse que quer ganhar mais dinheiro. Isso era tudo que queria. Imaginei que se eu tivesse dinheiro suficiente, meus problemas iriam embora. Veja, eu estava ganhando um pouco e devia muito. Eu devia dinheiro a todo mundo. Eu não conseguia me livrar das dívidas. Eu simplesmente não conseguia fazer isso. Eu pagava uma conta e a outra parecia bem. Ele disse: deixa-me dizer uma coisa. Há duas coisas que você deve saber se você vai criar riqueza. Elas não são difíceis, qualquer um pode aprender. Você tem de saber onde você está. Você tem de saber para onde você está indo, e então você precisa se mover nessa direção. Isso é tão simples e tão óbvio que quando você começa a estudar isso, você vai se perguntar por que tantas pessoas estão estagnadas. Eu vou te dizer por que muitas pessoas estão estagnadas. A maioria das pessoas terá resultado nesse ano da mesma maneira que tiveram no ano passado. Bem, pode ter variado um pouco até, mas não muito. Você sabe, com o potencial que temos, devemos redobrar, triplicar o quadro, aplicar os nossos resultados, porque somos a mais alta forma de criação de Deus. Nós temos poderes mentais que irão eclodir quando você começar a estudá-los. Então, a resposta óbvia é que as pessoas não devem ter objetivos. Eu suponho que isso seja verdade em muitos dos casos, mas eu acho que muitas pessoas têm objetivos, mas simplesmente não sabem como obtê-los. Eu não acho que é aí que está o problema. Os problemas estão aqui na compreensão de onde estamos e a maioria das pessoas realmente não entendem onde elas estão. Elas sabem onde estão fisicamente. Você sabe, eu estou no meio de um campo em uma fazenda ou estou andando pela rua principal da 5ª Avenida em Nova York. Elas sabem onde estão fisicamente, mas mentalmente elas não sabem onde estão. Elas não sabem por que continuam recebendo os mesmos resultados de novo, de novo, de novo. Elas mantêm o mesmo problema recorrente. Bem, ele disse, vou te dizer o porquê. É por causa de paradigmas. Então ele disse, Bob, você tem que aprender a controlar o fluxo de energia do pensamento e você tem que deixar fluir livremente para ir através de você. E você vai melhorar tudo que se conecta. Veja, há uma energia fluindo para ir através de nós. Bom, eu não vou usar esse tempo agora para abordar esse assunto, mas você pode fotografar a energia deixando o corpo.
Eu acho que você pode ter visto isso ou ouvido falar disso. É chamado de fotografia Kirlian. Um homem chamado Semyon Kirlian, em 1934, na Rússia, aperfeiçoou uma forma de fotografia onde você fotografa a massa e você fotografa a energia que vem dela. E essa coisa em que estamos vivendo é uma massa de energia. Você sabia que existe 11 milhões de quilowatts por libra de energia potencial armazenada nos elétrons nos átomos do nosso corpo? Habitamos em geradores de energia, nós só não entendemos como direcioná-la. Bem, vamos dar uma olhada aqui. O que é um paradigma? Um paradigma é um programa mental que tem, quase, controle exclusivo sobre o nosso comportamento habitual. Agora, pense nisso por um momento. Quase todo o nosso comportamento é habitual. Então, o que estamos realmente dizendo é que os paradigmas estão controlando a nossa vida. Nós não estamos controlando a nossa vida totalmente. Agora, considere isso: as pessoas vão para a escola, elas coletam todos os tipos de informação. Elas podem ter uma boa graduação, um destaque no seu cartão de visitas. Então, não está faltando nada no departamento de inteligência ou departamento do intelecto. Elas têm o conhecimento. Elas só não estão usando isso porque tantas pessoas se formam na universidade, acabam ficando endividadas para pagar a universidade e não conseguem encontrar trabalho. Como você pode ter todo esse conhecimento se você não consegue encontrar trabalho? Como você pode ter todo esse conhecimento estando quebrado? Eu estou lhe dizendo, porque por causa dos paradigmas. Agora, esse é um assunto interessante. Esse é um assunto preto no branco. Quero dizer, não há nada obscuro aqui. Não importa o quão duro você trabalhe, não importa quantas horas você coloque nisso. Eu tenho trabalhado nisso há mais de 50 anos. Eu estou muito familiarizado com isso. Se o paradigma não mudar, em última análise, os resultados permanecerão praticamente os mesmos de um ano para o outro. Isso é realmente o que acontece com a maioria das pessoas. Se você só lembrar de uma coisa que eu estou dizendo, eu quero que você grave isso em sua mente. Quando os paradigmas permanecem no controle, nada muda. Você pode tentar o quanto quiser para mudar alguma área na sua vida, deixe-me paradigma continua no controle, você está aflito, isso simplesmente não funcionará. Então, nós fazemos algumas perguntas. Como podemos controlar o fluxo? Bem, nós temos a capacidade de escolher, nós temos faculdades mentais. O que é uma mudança de paradigma? O que é isso? Bem, é uma coisa interessante. Quando realmente causamos uma mudança de paradigma, tudo acontece. Eu estava tentando descobrir o que as pessoas ricas fazem de tão diferente. Eu conheci pessoas ricas que eram absolutamente brilhantes. Você pode entender por que elas estão ricas. Mas eu conheci outras pessoas que não são muito brilhantes e elas também são ricas. Então é uma seção transversal de pessoas. Você encontrará homens e mulheres, você encontrará jovens e velhos, você encontrará pessoas de todas as ações, todas as culturas, você encontrará ricos e pobres. Bem, qual é o conceito? Pessoas ricas, quase todas, sem exceção, elas têm várias fontes. Elas não têm uma fonte de renda. Elas têm muitas fontes de renda. Eu tenho fontes de renda em todo o mundo, porque eu criei uma empresa que opera em todo o mundo, mas nós mostramos a você como fazer isso também. Você pode ganhar dinheiro enquanto dorme. Eu fiz isso na noite passada. Apenas duas maneiras, duas formas conhecidas para mudar um paradigma. Só duas. Pergunte a qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, o paradigma é como um programa em nossa mente que controla o nosso comportamento. Não importa o quanto nós sabemos, o nosso comportamento é controlado pelo paradigma. Agora, a primeira maneira é a constante repetição de ideias que são, essencialmente, o oposto do paradigma. É disso que se trata o nosso seminário, para dar um shift, é para isso que eu estou te convidando agora. Há outro jeito, mas isso não acontece com muita frequência, é a experiência pessoal de um impacto emocional. Vou te dar um exemplo, 11 de setembro em Nova York, os edifícios caindo, e esse foi um impacto emocional. Não para mim, provavelmente não para você, mas foi uma coisa terrível, todos concordam, foi uma catástrofe absoluta. Foi uma mudança de paradigma para as pessoas que estavam envolvidas nessa área. Quando isso aconteceu e as suas vidas mudaram, a família de pessoas que foram mortas lá, mudança de paradigma. Isso não acontece com frequência.
Você pode contar com outro jeito, uma constante repetição. Eu vou mostrar por quê. Porque a repetição é necessária para mudar os paradigmas. Agora, você provavelmente participou de um seminário de mudança de paradigma. Volte e assista outro e outro e outro. Eu comecei a ler esse livro há 57 anos atrás e ainda estou lendo ele. Eu tenho um livro aqui aberto na minha mesa, deixa-me ver aqui, deixa-me pegá-lo. Só que estou pegando aqui. Eu deixo aberto assim, eu tenho lido essas 2 páginas por 3 meses. Porque eu sei que é assim que os paradigmas mudam, e a repetição que realmente muda isso. Agora, aqui está o porquê. Eu quero que você observe isso por um momento. Deixe a linha branca que eu vou colocar aqui representar o som da minha voz. A linha vermelha representa você escutando o som da minha voz. A linha branca representa a minha voz. Agora, pense. Então, você segue, está escutando, agora há uma diferença de escutar e ouvir. Você pode me ouvir e não me escutar. As crianças são assim com os pais. A maioria das pessoas é assim com seu cônjuge. Elas ouvem, mas não estão escutando. E então, elas estão em apuros. Você sabe, é assim que funciona. Então, pense no que eu estou dizendo novamente. A linha branca representa o som de mim mesmo falando. A linha vermelha representa você me escutando falar. Agora, eu vou continuar e vou explicar algo aqui e bang, uma ideia vai bater. Para onde você vai? Você pode sair em uma viagem de pensamento. Veja, essas linhas são o que chamamos de frequência de pensamento, e você estará aqui e estará pensando sobre essa ideia que atingiu a sua mente. O tempo todo, as linhas brancas ainda continuam, mas você não ouve. Você continua ouvindo, mas você não escuta. Então, você volta e começa a escutar novamente, e você vai junto, e bang, você é atingido por outra ideia. Você sai em outra viagem de pensamento. Então, observe. É por isso que podemos ouvir a mesma coisa repetidamente. Você dirá, eu nunca vi isso antes, eu nunca ouvi isso antes. Você poderia estar lendo algum livro e dizer, eu nunca me lembro de ver isso no livro. Isso é porque você estaria lendo, seus olhos estão indo, mas a sua mente está em outro lugar. Agora, pense nisso. Se você observar esses pontos vermelhos, e eles representam um ponto nesse seminário quando você teve uma ideia e você começou a pensar sobre isso, vamos supor que você volte a isso novamente. Vamos começar de novo, derrubar tudo isso por um momento, e nós vamos deixar os pontos lá. Agora, quais as chances de você parar com essa ideia na próxima vez em que você ouvir a mesma coisa? Isso não vai acontecer. Você vai descer de lá, veja as chances de você parar no mesmo ponto. Você não vai fazer isso. Então, você só está ficando emocionalmente envolvido pela ideia uma vez. Então, você tem a outra ideia em outro lugar, através da repetição, toda a sua vida começa a mudar. Eu nunca soube disso, mas comecei a ler esse livro, então eu comecei a escutar a gravação de Earl Nightingale por volta de 1961. Eu estava tão fascinado pelo que ele estava falando que eu não conseguia parar de escutar isso. 10 anos depois, eu estava morando na Inglaterra, eu estava ganhando mais de $1 milhão por ano, eu tinha negócios em 7 cidades diferentes no Canadá, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eu estava ganhando todo tipo de dinheiro. Eu comecei a me perguntar como isso aconteceu e eu não consegui descobrir. Eu fui criado para acreditar que, se você quisesse ganhar muito dinheiro, você teria que ser realmente inteligente. Não sabia que eu não era tão inteligente, mas eu estava ganhando muito dinheiro. Eu fui criado para acreditar que, se você não fosse à escola, você não conseguiria um bom emprego. Eu não tinha um bom emprego, eu era o dono da empresa. Então, eu comecei a pensar que muitas coisas que eu acreditava não eram verdade. Então, eu comecei a pensar, como diabos eu mudei? Então, eu comecei a estudar. Demorei cerca de 9 anos e meio, e quando eu percebi isso, tudo que queria fazer era ensinar. Eu concluí que era por causa da repetição, e eu continuei escutando esse material, e eu comecei com as gravações e depois iniciei uns cassetes, e assim por diante. Agora estamos online, mas é a repetição de escutar a mesma coisa de novo, e é isso que acontece com as pessoas. É por isso que quase todos os indivíduos ricos são da terceira, quarta geração ou quinta geração beneficiários de riqueza. Foi tudo o que ouviram quando eram crianças.
Eles foram programados com isso em uma idade muito precoce pelas pessoas ao seu redor, e é por isso que aprendemos a língua que aprendemos. Você pode imaginar o que aconteceria se eu te dissesse: "Ah, meu nome é Bob. Qual é o seu?" E você não soubesse o seu nome. Se a sua mãe ou pai te dissesse o seu nome somente uma vez, eles dizem de novo, de novo, de novo, e logo eles dirão Bob, e você começará a conhecer. Ok, agora escute atentamente. Tudo o que você precisa fazer é tomar uma decisão. Eu quero que você tome uma decisão agora mesmo de que vamos ministrar um seminário em que você vai participar. Você pode fazer isso onde quer que esteja, muito barato. Eu vou te dizer, você vai ganhar muito conhecimento a partir disso, é absolutamente fenomenal. Você pode assistir da sua casa. Agora, a parte bonita disso são cerca de 2 dias e meio, 3 dias. Se você não puder ficar lá por todo esse tempo, você fica por parte disso. Depois, você obtém tudo gravado, você pode voltar e você pode continuar de qualquer parte que quiser, você pode fazer isso por até 2 semanas. Então, você pode passar 2 semanas realmente estudando isso, reunindo informações fenomenais. Basta tomar uma decisão. Mencionado aqui no livro que todas as pessoas que são bem-sucedidas passaram as suas vidas fazendo isso, estudando pessoas bem-sucedidas. Ele disse que todas as pessoas de sucesso tomam decisão muito rapidamente. Elas mudam muito devagar, e quando elas mudam totalmente. Eu quero que você, agora mesmo, que você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai construir um novo modelo. Buckminster Fuller, o homem que construiu uma cúpula, ele disse algo interessante. Ele disse: você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar as coisas, você constrói um novo modelo que torna o modelo existente obsoleto. Espero que saia daqui com pensamentos positivos. O universo está constantemente dizendo sim a você. Desejo-lhe toda a sorte e prosperidade do mundo. Aceita isso em sua vida? Diga nos comentários: eu creio, eu tenho uma mente milionária. Se inscreva para receber novos vídeos, e continue tendo toda a sorte e prosperidade do mundo. Um forte abraço. E se você achou este vídeo útil, não se esqueça de dar um like e compartilhá-lo com seus amigos para que eles também possam se beneficiar desses ensinamentos. Até o próximo vídeo.